Olá, hoje o texto nosso de estudo será em Êxodo capítulo 17, versículos de 1 a 7. Êxodo 17, capítulo 17, versículos de 1 a 7. Antes de lermos, eu gostaria de reafirmar o que eu tenho dito constantemente, que a Bíblia é a palavra de Deus escrita. Creio que a palavra de Deus é inspirada verbalmente, não só os conceitos e ideias, mas as palavras foram inspiradas pelo Espírito Santo. Creio na inspiração plenária de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus é inspirada. Creio na inerrância bíblica. Como eu sempre friso, a Bíblia não foi escrita com uma linguagem científica, nem tinha como propósito objetivo ensinar história, geografia, ciência, ética, não. Mas tudo que ela aborda nessas áreas, embora eu não use uma linguagem científica, não há erros. Creio que a Bíblia é infalível, exatamente por não ter erro, ela não nos conduz ao erro. E também creio que a palavra de Deus é suficiente para a salvação daquele que é pecador, que está longe de Deus e que reconhece que Jesus morreu no lugar dele e o recebe como Salvador pessoal. Eu creio que a Bíblia é imutável. Eu creio que a palavra de Deus é eterna. Eu creio que a palavra de Deus tem autoridade objetiva e absoluta. É a nossa única regra de fé e prática. Vamos para o nosso texto. Capítulo 17 de Êxodo, a partir do versículo 1. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu: passe adiante do povo e leve com você alguns anciãos, ou autoridades, anciãos de Israel. Leve também a vara com que você feriu o rio Nilo e siga em frente. Eis que estarei ali diante de você, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez, na presença dos anciãos de Israel, ou autoridades. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Como eu gosto sempre de frisar também, todos esses relatos, esses eventos abordados na palavra de Deus, não são mitos nem lendas. Realmente aconteceram no tempo e no espaço da história. Então o relato que nós veremos aqui, vamos edificar, inclusive o milagre operado por o Senhor, realmente aconteceu. Se nós estivéssemos lá, seríamos testemunhas de que esses fatos ocorreram. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim. Eles foram libertados lá do Egito pelo Senhor, depois de anos de escravidão. Deus levantou Moisés como líder, e eles saíram do Egito e estavam no deserto, caminho para a terra prometida. Imagina, milhares de pessoas estavam lá, juntamente com seus animais, pessoas de várias idades, estavam presentes, e diz: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, quer dizer, estavam andando de acordo com a orientação do Senhor. Naquela época, Deus, para facilitá-los, ele mandava aquela nuvem, aquela coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite, para guiá-los. E eles estavam seguindo essa coluna de nuvem e acamparam em Refidim. Mas ali não havia água para o povo beber.
Então o povo discutiu com Moisés. Imagina um grupo bem grande, num deserto bem quente, né? Andando, crianças presentes, pessoas enfermas, né? De repente vem aquela sede, no local não havia água. Naturalmente isso aconteceu porque Deus estava testando o seu povo, Deus tinha um propósito pelo qual ele fez aquilo, né? Mas qual foi a reação deles diante disso? Clamaram ao Senhor, pediram ao Senhor para que desse água, pediram ao solicitaram a Moisés que clamasse ao Senhor, intercedesse por eles? Não. Qual foi a reação deles? Então o povo discutiu com Moisés, quer dizer, contendeu, murmurou, se queixou. O que eles falaram? Dê-nos água para beber. Mas por que eles falaram isso? Moisés, que condição tinha Moisés de fornecer água para eles? Eles sabiam que era Deus que estava guiando, Deus que os libertou de lá, Deus já havia mandado o maná como alimento para eles, forneceu água para eles também, momentos um pouco tempo atrás, e já faziam poucos meses que eles tinham saído lá do Egito. Então eles deviam se lembrar do que Deus havia feito, né? Mas queriam cobrar de Moisés, dê-nos água para beber. Moisés respondeu, por que vocês estão se queixando, murmurando, discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor, estão querendo colocar o Senhor à prova? Então veja que gente ingrata, né? Então o que está demonstrando aqui? Esse povo se esqueceu rapidamente do que Deus fez por eles. Então está demonstrando aqui carnalidade, incredulidade e ingratidão. Esqueceram que Deus libertou o povo lá do Egito, mandou aquelas pragas lá, aquelas 10 pragas. Depois, perseguidos pelos egípcios, Deus abriu o mar, eles passaram pelo mar. Depois os egípcios se afogaram no mar, não é verdade? O que aconteceu? Quando eles passaram por essa experiência, até louvaram a Deus, glorificaram a Deus pelo que Deus havia feito, os inimigos estavam mortos, né? Depois Deus deu água para eles em determinado local que eles estavam, mandou o maná, a coluna que representava a presença de Deus em meio ao seu povo, a proteção de Deus, a direção de Deus, né? A coluna de nuvem e a coluna de fogo, esqueceram tudo isso e começaram a agir com ingratidão. Estavam inclusive contestando que Deus estivesse presente com eles, e estavam contestando e rejeitando e se esquecendo da fidelidade de Deus. Tanto é assim que no versículo 7, no final do versículo 7, o que acontece aqui? Está o Senhor no meio de nós ou não? Estavam colocando em dúvidas isso. Então vejam como é que esse povo reagiu de uma maneira carnal mesmo, né? Por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Agora é versículo 3. Mas ali o povo está com sede de água. Embora a sede seja uma coisa natural, e tomar água seja uma coisa natural, assim como comer, no caso aqui, Deus permitiu que eles passassem por esse primeiro teste, embora tenha ocorrido alguns para trás, quando tem um episódio mais para trás também que eles sentiram sede, mas no caso aqui, parece que a situação foi pior. Deus fez um teste mais duro para testá-los, né? E quando eles falaram assim, o Moisés disse, por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Orar pedindo água, não havia pecado nenhum. Se eles quisessem clamar ao Senhor, não havia pecado nenhum. Se eles pedissem para Moisés clamar ao Senhor, não havia pecado nenhum. O problema, eles murmurarem, se queixarem, embora eles estivessem questionando a Moisés, na verdade eles estavam se queixando do próprio Deus que levantou Moisés para libertá-los, e Deus que estava atuando até então com eles, segundo a cabeça deles, né? Por que estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Mas ali o povo está com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo, por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede? E que coisa, hein? A nossos filhos, a nossos rebanhos. Quer dizer, estavam questionando as motivações de Moisés por libertar do Egito, como se Moisés fizesse isso de uma maneira até sádica, os levasse lá para o deserto para eles morrerem lá de sede. Eles e os rebanhos também, né? Mas na verdade estavam se queixando, estavam murmurando contra o próprio Deus,
que Moisés foi levantado por Deus para ser líder, e Deus que o retirou de lá. Então veja que coisa, né? Que povo, que incredulidade, que carnalidade. Isso não acontece muitas vezes com você? A facilidade com que você se esquece das bênçãos de Deus? A facilidade como você, diante de uma situação, de uma provação, uma dificuldade, um momento difícil, você age com ingratidão para com Deus, com incredulidade, murmurando, se queixando. Isso não acontece com você? Já aconteceu? Está acontecendo? Por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede? Na verdade, estamos falando diretamente por que Deus nos tirou de lá. Quer dizer, como se estivesse com saudades lá no Egito. Imagina, eram escravos, estavam sofrendo lá. Qual foi a reação de Moisés? Moisés ficou discutindo com eles. Moisés ficou se defendendo diante deles. Moisés os repreendeu. Moisés os criticou. Nada. O que Moisés fez? Nós verificamos aqui no versículo 4. Então Moisés clamou ao Senhor. Fez a coisa certa. Que diferença, hein? Entre a atitude de Moisés e dele. Quantas vezes, durante os 40 anos no deserto, na jornada pelo deserto, Moisés, diante do povo se queixando, murmurando, incrédulo, ele clamou ao Senhor pedindo ajuda, orientação. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Que coisa, o povo estava com tanta raiva de Moisés, que na verdade seria de Deus, né? Mas como ele não podia atingir a Deus, queria atingir Moisés, estavam pensando em apedrejar o próprio Moisés. Interessante que, como eu falei para você, Moisés clamou ao Senhor. Várias vezes Moisés, diante de dificuldades, clamou ao Senhor. Isso nos vai lembrar o Salmo 46, versículo 1. Salmo 46, versículo 1. Um salmo muito querido e sempre é importante nós recorrermos a ele, né? Salmo 46, versículo 1. É exatamente o que Moisés diz o seguinte, Salmo 46, versículo 1. É exatamente o que Moisés fez, né? Quando ele sentiu a pressão, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A tribulação que Moisés está passando, pressionado pelo povo. E outra coisa, não era só o povo que estava com sede, não. Moisés também estava com sede. Moisés estava passando bem necessidade de água. Mesma coisa. Mas a atitude do povo e a atitude de Moisés foram diferentes. Naturalmente, nem todos murmuraram e se queixaram contra Deus. É o caso, por exemplo, de Josué e Caleb e as autoridades que depois foram com Moisés até a rocha lá, né? Nem todos estavam murmurando, né? Mas veja a diferença de reação. Moisés se lembrou de quem é Deus, como Deus agia, da grandeza de Deus, do poder de Deus, e ele fez o que diz o Salmo: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você tem clamado ao Senhor diante das tribulações, pedido socorro ao Senhor, ou tem murmurado também, hein? E interessante aqui que fala, quando nós vemos, né? Que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. Uma coisa interessante, quando a pessoa não está em comunhão com Deus, tá? O crente está em pecado e não está andando de acordo com a vontade de Deus, não está desfrutando, não tem adorado ao Senhor como deveria adorar, enfim, não está dando um bom testemunho, ele age muitas vezes de uma maneira irracional. Muitas vezes ele age com raiva, age com amargura, murmura, né? E exatamente, veja que ponto, como ele estava agindo de uma maneira irracional. Segundo o Moisés, falando com o Senhor, ele disse que eles estavam a ponto de apedrejá-lo. Mas vamos supor que eles apedrejassem a Moisés. No que isso iria solucionar o problema da sede deles? Se o eles matarem, apedrejarem a Moisés, a água ia aparecer do nada? Veja a atitude irracional de uma pessoa que está fora da vontade de Deus. Porque se apedrejasse a Moisés, ele morreria, mas a água não ia aparecer. Veja a atitude irracional de quem não está em comunhão com Deus, né? Está fora da vontade de Deus, né? Então clamou Moisés, versículo 4, ao Senhor: que farei com esse povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu. Interessante que Moisés desfrutava de uma intimidade muito íntima. Ele desfrutava de uma intimidade com Deus
muito pessoal, uma coisa assim, fora dos padrões da época lá, né? De outras pessoas que também criam no Senhor, né? Mas ele tinha essa intimidade, esse relacionamento pessoal com o Senhor, né? Então ele clamou, tanto que Deus já respondeu. Essa vara que Deus falou para ele o seguinte, no capítulo 17, né? De Êxodo, Deus falou para ele levar a vara com que ele feriu o rio Nilo. Que vara era essa? Essa vara simbolizava o poder de Deus e o juízo de Deus. Então era para ele levar essa vara. Eis que estarei diante de você, sobre a rocha. Deus estava dizendo que ele estaria presente lá, a presença de Deus. Ele falou, eis que estarei ali diante de você, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Que coisa maravilhosa, né? Como Deus é maravilhoso. Aqui diz, bata na rocha. Primeiro Deus prometeu a sua presença. Isso foi muito importante para Moisés, quando Deus prometeu a sua presença. Por que foi importante? Foi importante porque isso deu segurança para Moisés. E várias vezes durante a jornada pelo deserto, quando ele clamou ao Senhor, Deus prometeu a sua presença. Isso nos faz lembrar que o Senhor também, hoje, em pleno século XXI, está presente em nossas vidas. O que Jesus disse lá? Vamos para Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28. Nós vamos verificar o último capítulo. Deus diz lá no versículo 20. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Quer dizer, Jesus promete para nós hoje também a sua presença durante as 24 horas, durante todos os dias. Isso nos dá segurança da presença do Senhor, diante das circunstâncias, das dificuldades da vida, né? Outro tempo, volte lá para capítulo 17 de Êxodo. Aqui ele falou o seguinte, versículo 8, eis que estarei diante de você, sobre a rocha, em Horebe, bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá. Essa expressão bata com o quê? Com a vara. A ideia que faz aqui, o contexto todo, é que teria que bater com força, violentamente, ferir violentamente a rocha. Violentamente. Seria uma pancada tão forte que se fosse dada na cabeça de um homem, o mataria. Bater com violência, ferir com violência a rocha. É o que falou aqui. O que Deus realmente colocou. Bata violentamente. Agora uma coisa importante. E sairá água e o povo beberá. Esse episódio foi tão importante na história do povo, que em várias passagens do Antigo Testamento isso é citado. Vou começar com o Isaías 48, 21. Isaías 48, 21. Isaías 48, 21. Fala o seguinte, ó. Profeta Isaías 48, 21. Não padeceram sede quando ele os levava pelos desertos. Fez brotar para eles água da rocha. Fendeu a pedra e a água jorrou. Agora vamos para o Salmo 78. Salmo 78. Salmo 78. A partir do versículo 15. Salmo 78, 15. No deserto fendeu as rochas. Ele lhes deu de beber abundantemente, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes. Fez mandar água como os rios. Versículo 18. Aliás, versículo 19. Falaram contra Deus dizendo, será que Deus pode preparar-nos uma mesa no deserto? E é verdade que ele feriu a rocha e dela manaram águas, transbordaram as torrentes. E que coisa estranha, hein? Vamos para o Salmo 95, versículos 8 e 9. Salmo 95, 8 e 9. Salmo 95, a partir do versículo 8. Não endureça o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto as minhas obras. Aí, naturalmente, esse povo, não foi só nesse
nesse episódio que agiram com carnalidade, incredulidade, ingratidão. Mas durante os 40 anos, tanto que não entraram em Canaã, né? Só os filhos, né? Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: esse é um povo que gosta de se desviar, pois eles não conheciam os meus caminhos. Agora o Salmo 105, versículo 41. Salmo 105, 41. Fendeu a rocha e dela brotaram águas, e correram como o rio pelo deserto. Veja quantas passagens falando sobre esse episódio. E mais um em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Deuteronômio 6, 16. Não ponho à prova, Deuteronômio 6, 16. Não ponho à prova o Senhor, seu Deus, como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos, que eles nos ordenou. Vê que maravilha. Agora mais um ainda, ó. Deuteronômio 9, 22. Deuteronômio 9, 22. Também em Taberá, em Massá, e em Quibrote Hataavá, vocês provocaram muita ira do Senhor. Tá vendo? Deus é tão importante esse episódio que ele é citado várias vezes na palavra de Deus. Agora o Salmo 114, versículo 8. Salmo 114, versículo 8. Salmo 114, versículo 8. Quando algo é citado muitas vezes na palavra de Deus, que é de grande importância, né? Esse caso foi, né? 114, versículo 8. Ele transformou a rocha em lençol de águas e o rochedo em manancial. Que coisa, hein? Vamos voltar para o nosso texto de capítulo 17 de Êxodo. Vejam que é tão importante esse acontecimento que o Senhor, várias vezes, em várias passagens, ele citou esse episódio. Versículo 6 de Êxodo 17. Eis que estarei ali diante de você, sobre a rocha em Horebe. Bata na rocha e dela sairá e o povo beberá. Esse episódio em que Moisés pega a vara, bate com força, violentamente e fere a rocha, que depois saiu água para o povo, é um tipo, é uma figura, uma representação de Cristo. Vamos abrir lá em 1 Coríntios capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Fala exatamente desse período todo, né? E é importante frisar o seguinte, que essas lições que nós aprendemos lá no Antigo Testamento são para nós, para que tenhamos cuidado e não agirmos exatamente como esse povo ingrato agiu, né? Capítulo 10, versículo 1, a partir do versículo 1. Olha, irmãos, não quero que vocês ignorem os nossos pais que estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, que era maná, né? Agora o versículo 4. Diz o quê? Porque bebi de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Então é o seguinte, aquela vara que bateu, que Moisés feriu violentamente sobre a rocha simboliza a pessoa de Cristo, que foi ferido por nós na cruz. A ira de Deus caiu sobre ele, ele foi punido em nosso lugar. O castigo que era para cair sobre nós, caiu sobre ele. E por isso que eu disse que é um tipo, uma figura, uma representação de Cristo sofrendo lá na cruz. E aqui fala, porque bebiu de uma pedra espiritual que o seguia. Interessante, está falando daquele, está se referindo daquela pedra lá, que uma vez que foi ferida pela vara de Moisés, as águas saíram. Então, porque bebiu de uma pedra espiritual que o seguia, a pedra era Cristo. O que quer dizer isso? Que durante toda a jornada no deserto, durante os 40 anos, Cristo supriu as necessidades do povo ingrato lá. E dizer a pedra era Cristo. Então Cristo estava presente, suprindo as necessidades, e
a rocha ferida lá era um tipo, uma figura, uma representação de Cristo. E ao bater na rocha, ao ferir a rocha, está falando de Cristo morrendo lá na cruz, em nosso lugar. Que maravilha, né? E nós vamos abrir Isaías capítulo 53 para verificarmos como a relação que tem entre Moisés bater na rocha e ferir a rocha, e a rocha representando Cristo, né? E ao bater falando de Cristo morrendo na cruz por nós. Isaías 53. Isaías, profeta Isaías 53. Isaías 53, versículos 4 e 5. Vejo Moisés batendo, ferindo violentamente a rocha, e aqui nós verificamos o capítulo 53 de Isaías. Certamente ele, quem? Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Tudo isso lá na cruz, hein? Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. É Cristo lá na cruz. Esmagado por causa das nossas iniquidades. Ele estava lá com o nosso substituto, por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que é em Cristo, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Está vendo como é que é o tipo, né? O tipo, aquela figura apontando para Cristo lá no Calvário, e lá morrendo na cruz. E quando Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, que a pedra espiritual que seguia era Cristo, não tem dúvida nenhuma que você vai falar sobre Cristo, né? Agora, quando isso aconteceu, quando ele bateu na rocha, a água saiu em abundância, não é verdade? Então essa água que saiu da rocha em abundância, quando ela foi ferida pela vara de Moisés, é um tipo, uma figura, uma representação de quem? Do Espírito Santo, que é dado a todo aquele que crê no Senhor Jesus. Quando eu disse, quando Moisés bateu na vara e a rocha representava Cristo lá no Calvário, morrendo em nosso lugar, aquela água que jorrou da rocha é um tipo, uma figura do Espírito Santo, que é dado a todo crente quando ele tem um encontro com Jesus como Salvador, e ele é a fonte do poder para a vida cristã. Vamos abrir no capítulo 7, versículo 37 do Evangelho de João. João 7,37. João 7,37. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Fala o Espírito Santo. E isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Então, isso aconteceu em termos definitivos em Pentecostes. No capítulo 2 de Atos Apóstolos, o Espírito Santo foi dado, derramado, e a igreja começou exatamente nesse período, quando o Espírito Santo em Pentecostes foi dado. Então, veja que interessante, tanto a rocha é um tipo de Cristo crucificado, como a água que jorrou o Espírito Santo. Voltemos para o capítulo 17 de Êxodo. Êxodo capítulo 17. Apesar da ingratidão, apesar da incredulidade, apesar da carnalidade, apesar de todas as reações que aquele povo teve, Deus agiu com paciência, bondade, misericórdia, graça para com esse povo, tanto que eles receberam água, de que tanto necessitavam, né? Veja que a misericórdia de Deus, né? O povo, acontece o seguinte, Deus, em sua pedagogia, ele costuma nos testar, e aquele povo era muito infantil na fé, eles não tinham ainda compreendido, aprendido que Deus usa as experiências do cotidiano da nossa vida para nos testar. Não é que Deus seja cruel, um sádico, não. O propósito pelo qual nós fomos provados
passamos por situações de agonia, decepção, tristeza, perdas, privações, dificuldades, momentos de agonia, exatamente o propósito de Deus é que fortalecer a nossa fé, aumentar nosso conhecimento a respeito dele, Deus, aprendermos a depender dele, transformar o nosso caráter. E esses testes são importantes porque quando nós passamos no teste, nós reconhecemos que Deus em sua soberania está nos moldando, nós crescemos espiritualmente na fé e no conhecimento de Deus. Quando nós reagimos com murmuração, com incredulidade, com ingratidão, nós fracassamos, não passamos no teste e realmente foi um tempo perdido para nós, né? E o povo ainda não sabia disso, então faz parte da pedagogia de Deus usar, além da palavra de Deus que nos transforma, usado pelo Espírito Santo, essas provações para o nosso crescimento. E não é coisa incomum, muitas vezes, quando o crente está passando por provações, tribulações, muitas vezes você pergunta, onde está Deus agora? Aquela sensação que Deus está longe, está distante, Deus não se importa, não se preocupa, é o que o povo está mexendo. E às vezes nos esquecemos das bênçãos, até recentes, que Deus tem mandado para nós, né? Ingratidão. E isso acontece porque nós muitas vezes não confessamos nosso pecado, não estamos em comunhão com Deus, não estamos lendo e estudando a palavra de Deus, não estamos adorando, não estamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Muitas vezes nós agimos assim. Embora seja verdade esse princípio de que obediência traz bênçãos e desobediência traz disciplina, no geral isso mesmo que a gente vê na palavra de Deus, Deus em sua soberania, ele age muitas vezes com certas exceções, como no caso aqui. Deus abençoou o povo aqui, e muitas vezes abençoa pessoas hoje em dia, crentes, não como resultado, vamos dizer, né? Como resultado da sua obediência, mas sim uma manifestação soberana da sua graça, soberana da sua misericórdia. Esse povo, na verdade, merecia o quê? Disciplina. Mas, na verdade, quem foi ferido foi o povo? Não, foi a rocha que foi ferida, que representava Cristo lá na cruz, né? E Deus deu água em abundância para esse povo. E Deus suportou com paciência esse povo durante os 40 anos, e sempre dando bênção, e o povo murmurando, e Deus dando bênção, e o povo ingrato, e Deus manifestou grande bênção. Eu pergunto para você, você se identifica mais com quem? Com o povo que agiu com ingratidão, com incredulidade, com carnalidade, ou se identifica com Moisés, que clamou a Deus pedindo socorro? Vejamos os versículos 2, 3 até 4. Capítulo 17 de Êxodo, versículo 2. Então o povo discutiu com Moisés e disse, dê-nos água para beber. Moisés respondeu, por que vocês estão discutindo comigo? Porque estão tentando o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água e murmurou contra Moisés, dizendo, por que você nos tirou do Egito para nos matar de sede a nós e a nossos filhos, a nossos rebanhos? No momento da sua vida cristã, você está se identificando com esse povo ingrato, carnal, que esqueceu das bênçãos do Senhor? Ou você se identifica com Moisés? O que nós encontramos no versículo 4? Então Moisés clamou ao Senhor, pedindo socorro. Como é que está a fase da sua vida? Se identificando com esse povo ingrato, com carnalidade, que acha que Deus esqueceu, que não se importa, que se esquece, negando a fidelidade de Deus, ou como Moisés que clamou ao Senhor? Como você tem reagido diante das provações? Você tem passado nos testes? Você tem se submetido à vontade soberana de Deus? Você tem clamado ao Senhor pedindo direção em momentos de tribulação e para desfrutar da presença de Deus, da direção de Deus? Ou você tem agido murmurando, reclamando? Qual tem sido a sua reação diante das situações? E vejo a graça de Deus no versículo 5, versículo 6. Eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Horebe. Está vendo? Deus prometendo a presença dele para Moisés. E Deus prometeu isso também na pessoa de Cristo. Ele estarei convosco todos os dias, nas 24 horas do dia, né? Jesus prometeu estar conosco diante das situações da vida. Você tem desfrutado da presença de Deus na tua vida?
E esse texto é muito importante porque ele mostra um milagre operado por ele. Uma coisa interessante também, Moisés obedeceu à voz do Senhor para ir com a vara e bater na rocha pela fé. Por quê? Porque do ponto de vista humano, do ponto de vista da incredulidade, a última pessoa o último local que nós buscaríamos obter água é numa rocha. Então, quando Deus falou para Moisés pegar a vara e bater na rocha que sairia água, ele criou na palavra de Deus, que não se engana nem pode enganar, e pela fé ele fez isso, porque humanamente falando é absurdo. Eu falei, puxa vida, Deus fala para eu ir lá bater na rocha com a vara e vai sair água, mas ele não questionou Deus, não duvidou da palavra de Deus, nem achou absurdo, foi lá e obedeceu. Pela fé Moisés obedeceu. Que bênção, né? Se Deus, paciente para conosco, um Deus que demonstrou misericórdia para com eles, bondade, graça, isso também para conosco. Quantas vezes ele demonstrou graça para conosco, mesmo quando nós não estávamos em comunhão com ele e obedecendo, né? Eu espero que esse texto tenha te desafiado a conhecer mais a Deus, a desfrutar da comunhão com ele, ler a sua palavra, estudar, adorá-lo, para não cair numa situação dessa diante de uma provação, dentro de um momento de tribulação, e que para que você não age murmurando, se queixando, questionando a Deus, colocando Deus à prova, sendo ingrato, esquecendo as promessas do passado que Deus fez e cumpriu, das bênçãos, dos milagres na tua vida. Então é importantíssimo esse texto, e como eu falei, não é uma lenda, não é um mito, isso aconteceu no tempo e no espaço da história, é um evento verdadeiro. Que maravilha quando nós vemos Deus agir assim. Aqui também Deus manifestou o seu poder, sua misericórdia, sua graça, bondade. E saber que se Deus que se revelou aqui, que se manifestou dessa maneira, ainda hoje Ele opera e se manifesta em nossas vidas. Deus é real, Deus realmente cumpre as suas promessas, Deus é fiel. Ainda que muitas vezes você ache que não, muitas vezes você haja como esse povo ingrato que achou que Deus havia abandonado. Tanto que no último versículo do capítulo 17 ele fala, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, colocar Deus na prova. O que eles disseram? Está o Senhor no meio de nós ou não? Eles estavam duvidando da presença de Deus, quando a coluna de nuvem e a coluna de fogo estavam constantemente ali presentes. E não pense você que pelo fato de Deus ter operado esse milagre e o povo, apesar da incredulidade, teve água em abundância, que nunca mais se murmuraram, ao contrário, se queixaram e murmuraram. Vamos abrir lá no capítulo 10 de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 10. Deus registrou todos esses fatos exatamente para o nosso crescimento e para que nós não caímos na mesma atitude de incredulidade. Capítulo 10 de 1 Coríntios. Versículo, aqui, a partir do versículo 7 em diante, fala de várias situações que o povo murmurou nos 40 anos e agiu com incredulidade, tá? Quando chega no versículo 10, fala, não fique murmurando, falando para nós hoje, hein? Como alguns deles, quem? Lá no deserto, o povo de Israel, murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas, versículo 11, aconteceram com eles, cadê aquele povo lá, para servir de exemplo para nós, hein? Hoje. Por isso foi registrado. E foram escritos com advertência a nós, para quem os fins dos tempos têm chegado. Quer dizer, advertência para não fazer a mesma coisa. Agora o versículo 12. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Cuidado para você não reagir da mesma maneira como o povo lá no deserto reagiu. Deveria ser na leitura da palavra de Deus, a oração, a adoração. Estar reunido com os irmãos, somente em nome de Jesus para adorá-lo. Enfim, para que você não se afaste do Senhor por causa de pecado não confessado e deixe de ter comunhão com Deus temporariamente. Vamos orar. Senhor Deus, te agradeço por esse texto maravilhoso que fala da tua misericórdia, bondade, graça, poder, paciência, mesmo diante da incredulidade, Senhor. Obrigado por esse texto que nos desafia, te conhecer cada vez mais, que nós possamos crescer na graça e conhecimento de Jesus, que nós possamos reagir de uma maneira correta, positiva, diante das provações, reconhecendo que o Senhor é soberano, Senhor, nos submetendo à tua vontade soberana,
que sabendo que essas provações são uma maneira pedagógica usada pelo Senhor para o nosso crescimento espiritual, transformação do nosso caráter, dependência de Ti, conhecimento da Tua pessoa. Te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.